Olá, investidores. Eu sou o Thiago Duarte, analista de alimentos, bebidas e agronegócio do BTG Pactual. Nós estamos aqui com o Eduardo Puziello, que é o diretor de Relações com Investidores da Minerva. Eduardo, conta um pouquinho para a gente da Minerva. Olá a todos, obrigado pelo interesse na companhia. Antes de mais nada, só fazer a introdução. Bem, como o Thiago disse, o meu nome é Eduardo Puziello, sou diretor de Relações com Investidores da Minerva. Já estou na companhia desde 2009 e desde 2012 eu sou o diretor estatutário da Minerva com relação a relações com investidores, né? Falando um pouquinho da companhia, né, a Minerva hoje ela tem presenças na produção de carne bovina no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e na Colômbia. Atualmente a gente é o terceiro maior produtor de carne bovina do Brasil, o maior produtor de carne bovina no Paraguai, né, o maior exportador de carne bovina no Uruguai, né, e a gente acabou de entrar, a gente provavelmente vai falar daqui a pouco sobre esse tema, a gente acabou de iniciar nossas operações também na Argentina. Além disso, a gente foi pioneiro no mercado colombiano, então a gente iniciou nossas operações em 2015 com a aquisição de uma unidade rede cárnica na Colômbia, né, e a gente, das empresas brasileiras, a gente é pioneira também na Colômbia, né. Hoje a Minerva ela tem uma capacidade de 26 mil cabeças dia de abate, né? A gente tem 18 mil colaboradores ao redor do mundo, né? Nossas unidades produtivas estão todas localizadas na América do Sul, tá? Mas só que a Minerva tem uma característica de foco em gestão de risco, e por conta desse foco em gestão de risco, usamos instrumentos para decidir para onde que a gente vende os nossos produtos, né? E com base nesses instrumentos, hoje a Minerva ela é 60% uma empresa exportadora, né, e 40% focada nos mercados locais. E quando eu digo mercados locais, eu digo Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia, né? É uma empresa que no ano passado, no ano 2016, não 17, né? No ano retrasado, já estamos em 2018, a gente teve uma receita ao redor de 10 bilhões de reais, né? Nos últimos 12 meses, a gente tem findos em 31 de setembro de 2017, a receita da companhia está ao redor de 11 bilhões de reais, né? Com uma margem ao redor aí de uma margem EBITDA ao redor de 9,5%, né? E uma alavancagem ao redor de 4 vezes. Então, em um resumo, é uma empresa de produção de carne bovina que exporta, né, com a sua produção na América do Sul, e que tem muito um foco de gestão de risco, né? Isso é o que alimenta a companhia por ser uma empresa de commodities. Então, a Minerva é uma empresa que não tem vergonha de falar que é uma empresa de commodity, e por conta dessa característica a gente tem uma utilização muito forte nessa questão de gestão de risco. Muito bom. A história da Minerva, Eduardo, ela sempre passou por por apostar na América do Sul como o grande polo e o melhor polo para se produzir carne bovina para exportar para o mundo, né? E como um lugar de baixo custo, né? Com operações, como você mencionou, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia. Eu queria entender, pensando nos próximos aí, no futuro próximo 1, 2 anos, pensando na demanda global de carne bovina e no posicionamento do Minerva como um dos players mais relevantes na região da América do Sul, como é que vocês enxergam tanto a questão da demanda, né, e portanto, dinâmica de precificação de carne bovina nos mercados de exportação, como do lado do custo de disponibilidade de gado na região, só para entender qual é o outlook aí nos próximos 12, 24 meses. A Minerva sempre teve a característica de acreditar que as vantagens naturais da América do Sul são ímpares, e por isso a gente, desde o início, a companhia teve esse cuidado e essa estratégia de crescimento da sua capacidade produtiva na América do Sul. Então, as vantagens naturais de disponibilidade de água, mão de obra barata, de terra, né, para a produção de gado, são vantagens ímpares com relação aos outros grandes competidores, como Austrália, Estados Unidos, Europa e assim por diante, né, que são locais onde você tem também um grande peso da volatilidade do preço dos grãos, né, porque
parte dessas regiões tem a questão do confinamento. Essa é uma vantagem competitiva muito grande da companhia. Lembrando que 80% do meu custo ele é gado, quando você tem essa vantagem competitiva que se traduz num gado mais barato, isso se traduz em margens melhores, né? Então, é uma característica da companhia, ela veio crescendo gradualmente, né, fazendo cherry picking ao longo de seus anos no Brasil e depois começou a crescer para fora do Brasil, né? Quando eu entrei em 2009, a companhia era praticamente 95% uma empresa brasileira com uma unidade no Paraguai, né? Hoje a gente tem mais ou menos 45% da capacidade de produção no Brasil, né? E 55% fora do Brasil, como eu disse, muito focado em Paraguai, Uruguai e Argentina, né? E um pouco também na Colômbia. Essa diversificação ela dá para a gente algumas vantagens competitivas do ponto de vista sanitário, do ponto de vista climático e do ponto de vista até de acesso a novos mercados, né, ou a mercados distintos. Porque o que eu acho interessante, quando a gente fala em carne, né, a gente sempre pensa em um produto só, mas na verdade a gente está produzindo milhares de produtos, né? De um boi você consegue produzir milhares de diferentes tipos de produtos, né? E cada país onde a gente tem produção, você tem características de animais diferentes e acesso a mercados diferentes. Então, uma das vantagens da companhia com relação a essa diversificação geográfica, você tem mais acesso a mercados, né? Por exemplo, hoje a gente não consegue acessar do Brasil os Estados Unidos por uma questão de suspensão dos Estados Unidos. Mas a gente consegue acessar, por exemplo, do Uruguai, né? Hoje, o Paraguai não consegue acessar a China, que é um mercado que está crescendo, mas eu consigo acessar do Uruguai e do Brasil. Então, a gente consegue hoje, de acordo com o nosso acompanhamento, acesso a praticamente, virtualmente 100% da demanda mundial de carne bovina de diferentes regiões da América do Sul, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o mercado internacional de carne bovina. A demanda tem crescido muito, né, na América no globo, né? O principal mercado hoje que tem crescido é a Ásia, puxado principalmente pela China. A China de 7, 8 anos para cá cresceu absurdamente, né? Era um mercado que na década passada não era muito trabalhado, não era muito visto, né? Os principais mercados para carne bovina era principalmente Rússia, Estados Unidos, alguns países do Oriente. E de repente China começou a descobrir esse novo produto e cada bife a mais que um chinês come é um negócio boçal, né? Todos sabem os números chineses, né? Os impactos da demanda chinesa. E isso acabou migrando um pouco ou mudando um pouco o eixo de demanda mundial para a Ásia, né? Hoje, em termos de total da importação mundial de carne bovina, a Ásia, incluindo China, é responsável por quase 50%, 45% a 50% da demanda mundial, né, da importação mundial de carne bovina. Então, é uma região que vem crescendo muito forte, né? E continua. A gente não vê, apesar de todas algumas questões relacionadas à saúde da economia chinesa, a gente não vê a China reduzindo o crescimento do consumo de carne bovina, né? Ou a Ásia principalmente, né? Que você tem Malásia, você tem Singapura, Vietnã, Hong Kong, você tem outros países também que têm crescido bastante essa demanda. Países do Oriente Médio também tem crescido muito, né, a demanda. No Oriente Médio ou é carne bovina ou é frango, por ser praticamente muçulmano você não tem o consumo de carne de porco, né? E por conta do preço dos grãos, vamos dizer, na última década e meia, isso fez com que o preço do frango ficasse um pouco mais caro. Então, você teve também nessa região alguma melhora da economia desses países. Então, a população começou a ter acesso a melhores proteínas. Então, essa demanda começou também a ser puxada por uma melhora do poder de compra daquela região, né? Então a gente vê, pelo menos desses dois mercados, Ásia e Oriente Médio, um fluxo muito positivo, muito forte de demanda, né? Em contrapartida, o que a gente também observa que, tirando a América do Sul, outras regiões do globo, elas têm encontrado dificuldades
no crescimento do seu rebanho. Austrália, Europa, Estados Unidos, eles mantiveram mais ou menos com esse rebanho estável, né? Então, obviamente eles não conseguiram crescer com essa forte demanda. Então, abriu-se oportunidade para os países da América do Sul começarem a apresentar um crescimento forte nas exportações. Teve nas últimas décadas um investimento muito forte em tecnificação, no pasto, na melhora do produto. Hoje, o gado que a gente abate aqui na América do Sul, ele tem uma qualidade muito melhor do que ele tinha 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, né? Então isso também acaba abrindo mercados, né? Então, assim, pelo menos para os próximos 2, 3 anos, a gente espera que esse desbalanço entre oferta e demanda ele continue sendo positivo para os produtores da América do Sul e continue trazendo mais rentabilidade para as operações. E eu digo isso de maneira geral, para todos os produtores que estão inseridos aqui nessa região. Perfeito. E vocês fizeram um movimento ano passado importante, acho que foi a maior aquisição da história da empresa, né? Vocês compraram os ativos em Uruguai, Paraguai e Argentina, antigamente pertencentes à JBS, né? Se puder falar um pouco Você já falou bastante das oportunidades da região e eu acho que isso aí vai de encontro, né? Essa aquisição vai de encontro a esse cenário que você descreveu, mas falar um pouco até dos desafios da integração, uma aquisição bastante relevante em termos de tamanho, de novos mercados que vocês estão entrando, principalmente o mercado argentino, entender quando que a gente já poderia ver aí os benefícios dessa aquisição do ponto de vista de agregação de rentabilidade, agregação de geração de caixa. Como você mesmo disse, assim, esse movimento que a Minerva fez foi uma oportunidade. Na verdade, a gente, desde 2012, a gente abriu para o mercado o nosso plano de crescimento na América do Sul, de redução da dependência da produção no Brasil, né? E a gente veio fazendo isso ao longo dos anos, né? Até que em 2017 a gente teve essa oportunidade. Na verdade, a gente não esperava por esse movimento, por questão de enfraquecimento de um dos nossos competidores, surgiu essa oferta, né? Que na prática eu diria que antecipou em 5 anos um movimento de pequenos M&As que a gente faria para chegar onde a gente está hoje, né? Então, esse único movimento, ele praticamente tirou vamos dizer assim, ele antecipou esse nosso business plan em 5 anos, né? Para a gente foi uma oportunidade muito boa, muito favorável, né? A gente hoje é uma empresa muito mais diversificada, né? A gente tem, como você mesmo disse, a gente deu um salto de tamanho, a gente cresceu em termos de capacidade em 50%, apesar dos ativos que a gente adquiriu, dos 9 ativos que a gente adquiriu, 4 estarem parados, né? Esses 4 estão localizados na Argentina, um está localizado no Uruguai, Canelones, que está operando, já está totalmente integrado. Foi o primeiro país que a gente integrou, pós essa aquisição a gente fez a integração e já está completo, com sistema, com tudo. A Argentina, a gente deu um salto muito grande, hoje a gente tem mais de 50% da capacidade produtiva da Argentina. Hoje o Minerva é a maior companhia da Argentina, tá? Vamos dizer, a Vale da Argentina é o Minerva hoje. A gente tem mais de 50% da produção da Argentina hoje, né? A parte de integração, ela foi finalizada no final do ano passado, com o sistema, com tudo, então já está integrado. O único ponto na Argentina é que das 3 unidades que a gente adquiriu, uma delas, em Belém, é uma unidade que é um greenfield que a JBS estava fazendo, né? E essa planta ainda está no ramp-up, né? Então a gente deve concluir esse ramp-up até o final do primeiro semestre do ano, tá? Mas já está integrado. Então, Uruguai e Paraguai já estão integrados. A Argentina é um país novo, que a gente iniciou nossas operações recentemente, com uma dinâmica de indústria um pouco diferente até, na parte de originação de gado, até na parte das vendas. A gente está mudando algumas dessas dinâmicas, né? A gente ainda está no processo de integração. Essa integração deve terminar, eu diria que no final de abril, início de maio, essa integração ela já se conclui, né?
E a gente espera, conforme a gente mesmo falou na nossa conferência de resultados, da aquisição das plantas, a gente espera que até o meio desse ano a gente tenha uma melhora aí de margens, né, na casa de 250 bips, né? Então a margem desses ativos que pré-aquisição estavam na casa de 5%, a gente deve chegar na casa de 7,5%, 8%, com todo esse movimento de integração que a gente está fazendo ainda, principalmente na Argentina agora. Perfeito. Tá? E para terminar, um ponto muito importante, como você falou, a Minerva é uma companhia que não tem vergonha de se dizer uma empresa de commodity, e enxerga nesse lado financeiro, na capacidade de arbitrar o mercado de commodity, né? Tanto do lado da originação do gado como do lado da venda de carne, é uma eficiência core para a companhia, né? E nesse sentido, recentemente algumas mudanças aconteceram na gestão, né? Tanto no diretoria financeira como no conselho de administração. Então seria interessante ouvir um pouquinho como é que isso vem para contribuir para esse processo e obviamente quais são os desafios aí nessas mudanças. Na parte do nível de conselho, a gente teve a substituição do Roberto Rodrigues, que é ex-ministro da Agricultura no governo Lula, né? Que é um membro muito mais com aquele caráter institucional, né? Ele saiu para dar entrada para o Gabriel Jaramillo, que é o novo membro do conselho. Ele assumiu recentemente, no dia 29 de janeiro, né? Para quem não conhece o Gabriel, ele é colombiano, ele foi presidente do Banco Santander Brasil na época da aquisição do Meridional, do Bozano, do Banespa, né? Então ele tem um foco muito grande nessa questão de integração de novas aquisições, né? Que é exatamente o que a gente precisa, né? A gente precisa de toda ajuda é boa, né? E assim, quando a gente tem um cara como o Gabriel, que fez toda essa integração, não só no Brasil, mas na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, ele, via Banco Santander, ele fez a aquisição do Sovereign e fez também a integração. É um ativo, vamos dizer assim, intangível muito interessante. Então, o Gabriel ele vem a nível de board, né, a nível de conselho, para trazer essa experiência também nos desafios da integração, né? Na parte da gestão, né, recentemente o nosso diretor financeiro, nosso CFO Edson Tickler, ele entregou a carta de renúncia, né, que foi também aceita no dia 29 de janeiro, totalmente por questões pessoais. O Edson passou por alguns problemas pessoais no ano passado e, por conta desse desafio da companhia, ele achou melhor sair, ficar focado nos problemas pessoais dele e a companhia seguir o rumo exatamente por conta dessa... A gente não pode errar, esse é um momento muito importante, a integração não pode sair do eixo. Então, esse foi o motivo da saída do Edson, e a gente, nesse meio tempo, fez a contratação do Eduardo de Toledo, que continua ainda como diretor financeiro da Klabin até o dia 9 de fevereiro. E ele integra o quadro da companhia no dia 1º de março, né? Então, a partir do 1º de março, o Eduardo Toledo ele passa a ser CFO da companhia. Para quem não conhece o Eduardo Toledo, hoje ele é CFO da Klabin, né? Ele já passou pelo Grupo Ultra, ele já foi diretor de operações e COO do Grupo Ultra, ele já passou pela MSP, também é uma empresa de commodities, durante muito tempo, né? Ele tem um conhecimento, um know-how de commodities, ele tem um background não só operacional, mas também um background financeiro. Então é uma pessoa que também vai vir para ajudar a companhia nessa questão da integração. Ele tem essa experiência, acho que isso vai contribuir mais também para a companhia nesse desafio que a gente tem aí nos próximos 2 anos, pelo menos. 1 ano, 2 anos, pelo menos. Muito bom. Bom, queria agradecer aí o Eduardo aí pelo tempo e pelas explicações, e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.